tarde a todos. É com muita satisfação que a Universidade 9 de Julho realiza o seminário intitulado Gestão Pública dos Entes Federativos, Desafios Jurídicos de Inovação e Desenvolvimento, com apoio do projeto Pensando Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, saudando a todos os que estão presentes nesse auditório. E também os que assistem ao vivo à TV Uninove. As reflexões provenientes dos painéis que ora se iniciam serão material relevante para as pesquisas que estão sendo realizadas a propósito do tema da gestão da força de trabalho das administrações públicas dos entes federativos. Convidamos agora a compor a nossa mesa de autoridades a professora pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, a doutora Irene Patrícia Nohara. A professora titular em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora pesquisadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração e tutora do Programa de Educação Tutorial da Universidade 9 de Julho, PET, doutora Nildes Pitombo. O professor pesquisador do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, Dr. Rui Cardoso de Melo Tucunduva Sobrinho. Para a abertura dos trabalhos dessa tarde, passamos a palavra à professora pesquisadora do Mestrado em Direito, coordenadora da pesquisa do projeto Pensando Direito, selecionada no primeiro edital de 2012 e desenvolvida pela Universidade 9 de Julho, a professora Irene Patrícia Nohara. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação encontrá-los todos aqui. Inclusive a Nayara está presente aqui de Brasília, vem nos prestigiar nesse evento. E externar minha satisfação com a adesão de tão ilustres palestrantes para discutir um tema de relevância. Quando a Nayara veio com a Priscila aqui na Uninove fechar a nossa parceria com Pensando Direito, ela falou que existe uma demanda de vários órgãos governamentais para a discussão desse assunto, né, até em virtude das greves que acontecem, das reivindicações da categoria dos servidores, enfim, e da necessidade de o Estado engendrar um novo modelo de gestão que busque eficiência e simultaneamente respeite o direito da categoria dos servidores. Nós realizamos esse evento com juristas de expressão, também experts da área de gestão pública, e a Uninove, ela tem a grata satisfação de promover essa interlocução que se inicia na tarde de hoje com a palestra da professora, da jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, que será a nossa primeira palestrante da data de hoje. A palestrante que nos honra com a exposição de abertura do seminário, que ora se realiza, Maria Silvia Zanella de Pietro, é mestre, doutora, livre docente e titular em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi considerada expoente da 6ª geração de catedráticos que brindam a Casa Jurídica das Arcadas, sendo reconhecidamente uma das maiores e mais consagradas administrativistas do país. Exerceu o cargo de Procuradora do Estado de São Paulo, tendo sido assessora direta do Procurador-Geral do Estado e do Secretário de Justiça. Foi Procuradora-chefe da Consultoria Jurídica da Universidade de São Paulo e, durante vários mandatos, chefe do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Integrou a comissão de juristas que elaborou a Lei de Processo Administrativo, que é considerada um dos mais importantes diplomas normativos da administração pública federal. Atualmente é advogada parecerista, professora, autora de importantes obras jurídicas e conferencista presente nos mais renomados eventos de estudo e pesquisas do direito administrativo do Brasil. Senhoras e senhores, temos a honra de receber a palestrante Maria Silvia Zanella de Pietro. Bom, obrigada pela apresentação tão
simpática e generosa. Obrigada à professora Irene pelo convite. Cumprimento aí a outra palestrante e o Dr. Rui Tucunduva, não é isso? O meu tema é gestão com pessoal e a lei de responsabilidade fiscal. É um tema, fazia tempo que eu não falava sobre isso. Quando saiu a lei, o professor Ives Gandra e o Carlos Valder Nascimento quiseram organizar um livro comentando a lei e eu acabei participando desse livro. E escrevi justamente a parte que comenta esses dispositivos da lei. Mas o objetivo da lei de responsabilidade fiscal, todo mundo sabe, que é o de impedir gastos maiores do que as disponibilidades financeiras, isso por parte dos órgãos e entidades todos da administração pública. E também impedir que haja a renúncia de despesas em prejuízo do equilíbrio das contas públicas. Dentro da lei, existe com esse objetivo de equilibrar um pouco as contas, estabelecer limites, evitar gastos acima das disponibilidades financeiras, foi inserido na lei um capítulo, no capítulo 4, uma seção intitulada das despesas com pessoal, que compreende duas subseções, uma intitulada Despesas com Pessoal, uma subseção primeira com a definição e limites, e uma subseção segunda sobre o controle da despesa total com pessoal. Essa parte da lei que trata das despesas com o pessoal, ela tem fundamento na Constituição. Eu diria que a maior parte das normas dessa lei foi procurar o fundamento constitucional, mas o artigo 169 da Constituição de 88 prevê que a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Nas constituições anteriores, na Constituição de 46 não havia nenhuma previsão de limite. Na Constituição de 67 foi previsto um limite de 50% para todos os entes federativos. A emenda constitucional número 1 de 69 remeteu à fixação do limite à lei complementar e a Constituição de 88 incluiu esse artigo 169 com essa norma prevendo uma lei complementar para estabelecer o limite. Veio primeiro a Lei Complementar número 82, de 95, que ficou conhecido como Lei Camata, que acho que nunca chegou a ser cumprida. Depois veio a Lei Complementar 96, de 99, e finalmente veio a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí inseriu a matéria, definiu os limites, que é o que nós vamos examinar agora. Na realidade, as leis anteriores não foram obedecidas simplesmente porque não havia sanções para a hipótese de descumprimento do limite. Mas quando veio a emenda constitucional 19 de 98, ela previu as consequências para o descumprimento, sendo que, na realidade, porque nós vamos falar sobre isso, o ente federativo que não cumprir o limite de despesa com o pessoal, fica impedido de receber transferências voluntárias da União. Então, é uma senhora consequência. Então, eu vou seguir mais ou menos a análise aqui da lei, fazendo alguns comentários dentro do tempo disponível, mas o artigo 18, que é o primeiro dessa seção que cuida da despesa com o pessoal, procurou estabelecer, eu não vou ler os dispositivos, senão não vamos terminar nunca, mas esse artigo, ele já definiu que para
fins do limite de despesa com o pessoal, são consideradas as verbas pagas a todas as categorias de servidores, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções, seja regime estatutário, regime seletista, quer dizer, eles não quiseram deixar ninguém de fora, porque todo mundo entra aí na categoria de pessoal, inclusive abrangeram os inativos, os militares reformados, os servidores em disponibilidade, os pensionistas, que são os dependentes de servidor falecido, e os membros de poder. Quer dizer, abrangeu realmente todas as categorias de servidores e de agentes políticos a serviço da União, estados e municípios. E, além disso, teve a preocupação de definir que tipo de verbas entram nesse limite, e aí também abrangeu tudo. Falou em vencimentos, que é aquele padrão definido em lei, falou em vantagens pecuniárias, falou nos subsídios, que é aquela parcela única que foi prevista como modalidade remuneratória no artigo 39, parágrafo 4º, que veio também com a emenda constitucional 19, incluiu os proventos de aposentadoria, a reforma, a pensão e os encargos sociais com o PIS, PASEP, as contribuições para do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e as contribuições às entidades de previdência, que nós vamos comentar daqui a pouco. Por enquanto, estou apenas dizendo que foi realmente o objetivo do legislador incluir todas as categorias de agentes públicos e todos os tipos de verbas remuneratórias recebidas pelos servidores a qualquer título. Bom, com relação aos proventos, eu queria já fazer uma observação, porque antigamente os proventos do servidor constituíam um encargo do poder público. O servidor público não tinha regime contributivo. Então, se nós considerarmos aqueles proventos pagos pelo poder público, independentes de contribuição, eles entram no limite de despesa com o pessoal. Mas aquelas importâncias que são pagas pelo INSS ou pelo regime próprio do servidor e para as quais o servidor público contribuiu, para cujo custeio o servidor público contribuiu, daí não entram no limite de despesa com o pessoal. Entraria no limite aquela contribuição do poder público para os órgãos previdenciários, tanto para o INSS como para o regime próprio do servidor. Hoje, como já foi prevista a previdência complementar, pelo menos na esfera federal, aqui no estado de São Paulo já saiu também a previdência complementar, nós temos servidores que ainda recebem proventos pagos pelos cofres públicos, que, portanto, entram no limite de despesa com o pessoal, e temos aqueles que entrarem posteriormente, que vão receber até o limite do teto fixado para a Seguridade Social, e a diferença vai ser paga pelo órgão previdenciário. Aquilo que é pago diretamente pelo poder público entra no limite. Aquilo que é pago pelo órgão previdenciário não entra no limite de despesa com o pessoal. O artigo 18, parágrafo 1º, tem uma norma importante sobre a terceirização. E diz que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Todos nós sabemos que a terceirização de mão de obra acontece quando a administração pública celebra um contrato com uma empresa para que essa empresa escolha livremente as pessoas para trabalhar e forneça, não sei se o termo é adequado, como se fala em fornecimento de mão de obra, estou dizendo, a empresa fornece a mão de obra para o Estado, independentemente de concurso. E isto eu diria que é feito com duas
duplo objetivo. Exatamente o de burlar a exigência de concurso público. E o outro, de burlar a norma que estabelece limite de despesa com o pessoal. Então, para evitar essa burla, então vamos, ao invés de contratar servidores e os seus vencimentos vão entrar no limite de despesa, nós vamos celebrar contratos de terceirização e daí isto não entraria no limite de despesa. Mas o legislador, para evitar esse tipo de situação, pôs essa norma que acaba gerando uma série de controvérsias. O que significa exatamente mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos. Eu queria fazer uma primeira observação a respeito desse dispositivo, porque eu pessoalmente, não achei muito correta a inclusão desse dispositivo na lei, pelo menos não nesses termos, porque como eles estão dizendo que a despesa com terceirização entra no limite de despesa com o pessoal, dá a impressão que a lei está dizendo para a administração pública, você pode terceirizar à vontade. E eu acho que isto é passível de gerar uma interpretação errônea. Porque, na realidade, a terceirização, na minha maneira de ver, nem sequer deveria existir. Mas a gente sabe que existe na União, nos estados, nos municípios e até em tribunais de contas que deveriam zelar pela legalidade. Outro dia eu vi um comentário de um tribunal de contas estadual em que 70% dos servidores são terceirizados. E que, por incrível que pareça, o Ministério Público celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Tribunal de Contas para ele nomear os servidores que estavam aguardando a nomeação que já tinham até prestado concurso. Então, isso eu acho que é realmente um absurdo, né? Um órgão de controle, como o Tribunal de Contas, precisa ser controlado pelo Ministério Público para a gente tentar fazer com que eles cumpram a lei. Todo mundo sabe que hoje que a Justiça do Trabalho tem os enunciados sobre terceirização, que eu vou falar muito rapidamente, que havia o enunciado 256, que admitia o trabalho temporário em serviço de vigilância apenas. Depois veio a súmula 331, que trata da terceirização, apenas terceirização sob forma de mão de obra, e ela considera que a contratação só é válida no caso de trabalho temporário. Nos demais casos, a contratação é nula e o vínculo se forma diretamente com o tomador de serviços. Mas o enunciado previu duas exceções. Uma, quando o contratante é a administração pública, porque aí o enunciado quis dizer é que se o contratante for a administração pública, não se forma o vínculo com a administração pública, porque isto significaria infringência à exigência de concurso público. E também não se forma o vínculo quando se trata de serviços de vigilância, conservação, limpeza e serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação. Essas são as duas hipóteses em que vamos dizer que não se forma o vínculo com o tomador de serviço. O enunciado ainda dizia que se houver o fornecimento de mão de obra, o tomador de serviço responde subsidiariamente, se a empresa contratante não pagar os encargos trabalhistas e previdenciários, então o tomador de serviço responde subsidiariamente, desde que ele participe da relação processual e o seu nome conste também do título executivo. Mas depois esse enunciado foi alterado porque havia uma discussão dentro da administração pública, porque se entendia que esse enunciado, quando previa a responsabilidade subsidiária do Estado, ele contrariava a norma do artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que não admite que seja transferido para a administração pública a despesa com os encargos trabalhistas, previdenciários, etc. Então, ficou um conflito
Eu acho que, na realidade, o conflito não existia, porque a Lei 8666 ela trata de contratos de empreitada, de prestação de serviço, prestação de obras. E aí o enunciado cuida de fornecimento de mão de obra. Mas, na realidade, a Justiça do Trabalho começou a aplicar esse enunciado para todos os contratos da administração pública e acabou isto levando o Estado do Distrito Federal a propor uma ação direta de constitucionalidade querendo que o Supremo afirmasse se a norma da lei de licitações era constitucional ou não. E o Supremo entendeu que ela é constitucional. Então, não pode o Estado responder subsidiariamente pelos encargos previdenciários e trabalhistas. Mas o Supremo deixou uma aberturazinha, dizendo que o Estado só vai responder se ele se omitiu no exercício da fiscalização. Porque como ele contrata a empresa para prestar serviço, para fornecer mão de obra, ele tem que fiscalizar se a empresa está cumprindo os encargos sociais. Se o Estado se omitir na fiscalização, daí ele vai poder responder subsidiariamente. E com base nesse entendimento do Supremo, o enunciado do TST acabou sofrendo uma alteração, e mudaram o inciso 4 e acrescentaram um item para dizer que os entes da administração direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações contratuais, legais, etc. Quer dizer, ele acolheu o entendimento do Supremo. Mas voltando um pouco ao artigo 18, parágrafo 1º, eu tinha dito que eu não gosto desse dispositivo, porque ele dá a impressão que a administração pode terceirizar. Só que se ela terceirizar, isso vai entrar no limite de despesa com o pessoal. Mas existe já de alguns anos para cá, as leis e diretrizes orçamentárias, cada ano sai uma, ela tem vindo com uma norma que praticamente interpreta o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste ano, a lei é 12.708, de 17 de agosto de 2012, no artigo 82, ela estabelece que não se considera, no parágrafo 1º, ela diz, não se consideram como substituição de pessoal e, portanto, não entram no limite de despesa com pessoal, os contratos com terceiros relativos a atividades que simultaneamente sejam acessórias, instrumentais ou complementares às atribuições legais do órgão ou entidade na forma prevista em regulamento, que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição da lei em contrário, e que não caracterizem relação direta de emprego. Ela está dizendo que nessas hipóteses não é considerado substituição de pessoal. Então, ela deu a interpretação ao artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sei se estão cumprindo ou não, teria que haver, na realidade, uma fiscalização. Depois, o artigo 18, parágrafo 2º, fala do período de apuração. Na realidade, o período de apuração do limite é sempre de 1 ano, mas não é considerado um ano civil. É qualquer mês. Nós estamos, por exemplo, agora no mês de outubro. Se for fazer uma verificação do período de 1 ano, é de um mês de outubro e mais os 11 anos para trás. É sempre o período de 11 anos, seja qual for o mês em que esteja sendo feita. Com relação aos índices de gastos com pessoal, que propriamente o limite de despesa com pessoal previsto no artigo 169, eles estão contidos no artigo 19 da lei, que veio estabelecer um limite de 50% que incide sobre a receita corrente líquida para a União
e 60% para cada estado, para cada município, e também para o Distrito Federal, que se submete à mesma norma que para os estados. Mas, ao mesmo tempo em que esse dispositivo estabeleceu os limites, ele disse, em seguida, quais as despesas que ficam excluídas do limite. Em primeiro lugar, fala da indenização por demissão de servidores ou empregados. Evidente que a expressão demissão aí não é correta, porque demissão em relação ao servidor público é uma penalidade. E ninguém vai cogitar de uma indenização em caso de aplicação de penalidade. Então, a hipótese aí seria de dispensa sem justa causa para o servidor seletista, ele teria direito a uma indenização, essa indenização não entra no limite de despesa com pessoal. E a outra hipótese seria a perda do cargo pelo servidor estável. Vocês sabem que esse mesmo artigo 169, ele prevê uma hipótese em que o servidor estável pode perder o cargo, justamente quando haja excesso de despesa com pessoal. Então, depois nós vou voltar a isso, se der tempo, mas eu acho que quando está falando em indenização por demissão de servidores, na realidade o dispositivo abrange essas duas hipóteses. A outra hipótese seria de indenização em caso de demissão voluntária. Mais uma vez, a palavra demissão é usada incorretamente, mas já está meio que vulgarizada a expressão demissão voluntária, porque às vezes a administração pública quer diminuir o quadro de pessoal e ela oferece um determinado valor para a pessoa que voluntariamente resolva pedir exoneração ou pedir dispensa. Aí também não entra no limite de despesa com pessoal. A outra hipótese que não entra seria a indenização que é paga aos membros do Congresso Nacional em caso de convocação convocação extraordinária. Essa hipótese não tem mais aplicação, porque o dispositivo constitucional que previa essa indenização não mais prevê, pelo contrário, o artigo 57, parágrafo 7º da Constituição, expressamente veda o pagamento de verba de indenização para os parlamentares em caso de convocação extraordinária. A outra hipótese que também se exclui são aquelas importâncias decorrentes de decisão judicial. Mas aqui, vocês sabem que quando a gente entra com ação judicial e que ganha a ação, vem lá aquele ofício precatório dirigido para a administração pública e que abrange, às vezes, o pagamento de vários anos. Essa decisão judicial aqui, que fica fora do limite, evidentemente, é a do período anterior ao da apuração. Só entra a despesa judicial, entra no limite a despesa que corresponder ao período de competência, não o valor dos precatórios. Porque se o valor dos precatórios fosse entrar no limite de despesa com o pessoal, toda hora estaria sendo estourado o limite, porque às vezes vem importâncias altas que abrangem vários anos de atraso. Também não entram as despesas com inativos, isso daqui eu já falei um pouquinho. Inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes de arrecadação de contribuição dos segurados. É a hipótese específica do INSS, não é o poder público, não é a União, o Estado, o município que paga diretamente a aposentadoria. É o INSS ou é o órgão previdenciário do regime próprio do servidor. Então, isso também não entra no limite. Também não entra a compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Essa compensação financeira é devida no caso daquilo que nós chamamos de contagem recíproca do tempo de serviço. Porque, às vezes, o servidor público deixa de servidor, vai para a iniciativa privada e passa
passa a contribuir para o INSS. Ou acontece o contrário, ele era da iniciativa privada, contribuía para o INSS e passa para a administração pública. Então, a lei, a própria Constituição previu essa compensação financeira, que está disciplinada pela Lei 9.796, de 5 de maio de 96, e que também não entra no limite de despesa com pessoal. Com relação a repartição dos limites, que como o artigo 19 dá o global do limite, para a União é 50%, para os estados e municípios é 60%, o artigo 20 veio fazer a repartição, porque nós temos 3 poderes. Nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas. Como é que esse limite se distribui entre os 3 poderes do Estado? Eu não vou ler o dispositivo, que é muito grande, eu vou apenas dar um exemplo. Na esfera estadual, fica 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, o Tribunal de Contas, como ele atua como auxiliar do Legislativo, ele entra na conta do Poder Legislativo. 6% para o Poder Judiciário. E 49% para o Executivo. E 2% para o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público ficou com um índice separado, porque o Ministério Público tem uma dotação orçamentária anual separada, e ele tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Então, ele ficou com a sua cota dentro do limite aí dessa distribuição. Com relação ao controle, como é que se faz o controle, o acompanhamento para saber se a administração pública está obedecendo ao limite? Aí nós temos os artigos 21, 22 e 23. O artigo 21 estabelece uma norma estabelecendo algumas hipóteses de nulidade que eles chamam de pleno direito. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com o pessoal e não atenda, daí vem lá algumas hipóteses. Quando eu falo que é nulo de pleno direito, é que não depende de provocação, não admite convalidação, é uma nulidade absoluta. E aí, quais seriam as hipóteses? Uma delas seria a despesa que não atenda às exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 16 exige que todas as vezes que a administração pública vai fazer uma despesa, ela apresente uma estimativa do impacto orçamentário financeiro. O que isto vai significar em relação ao orçamento? E também uma declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária, o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Se não for feito isto, o aumento da despesa com o pessoal é nulo de pleno direito. Vocês sabem que hoje, quando a gente fala em ato ilegal, nós estamos falando em ato de improbidade administrativa, né? Está sujeito aí à fiscalização, não só pelo Tribunal de Contas, mas pelo Ministério Público. A outra hipótese seria descumprimento do artigo 17. O artigo 17 cuida das despesas de caráter continuado, que são aquelas que decorrem de leis, de medidas provisórias ou de outro ato normativo e que são previstas para durarem pelo menos 2 anos. Isso é despesa continuada. Nesse caso, tem que obedecer aquele artigo 16 que eu já mencionei, tem que fazer uma demonstração da origem dos recursos, da onde vêm os recursos para atender essa despesa. Tem que comprovar que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais e tem que haver uma compensação ou uma compensação dos períodos financeiros subsequentes pelo aumento da receita ou redução da despesa. Então, vocês vejam que cada vez que vai aumentar a despesa com o pessoal, há toda uma formalidade aí que tem que ser obedecida sob pena dessa despesa ser considerada ilegal. Também é nula de pleno direito a despesa feita com inobservância do artigo 37, inciso
13 da Constituição, esse artigo, ele proíbe a vinculação ou equiparação de servidores públicos para fins de pagamento de remuneração. Por exemplo, se sair uma lei e falar que o delegado de polícia fica equiparado ao promotor para fins de remuneração, a Constituição diz que isso não pode. E por quê? E a lei está dizendo, se isto for feito, é uma nulidade absoluta. Por quê? Porque essa vinculação significaria um aumento automático de vencimentos. Aumentou o vencimento do promotor, aumentaria automaticamente o do delegado, e isto sem que houvesse uma previsão orçamentária. Então, isto também caracteriza uma nulidade absoluta. Outra hipótese, vocês veem que tem bastante caso de nulidade. A outra é a hipótese de descumprimento do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, que exige que a concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos, funções, etc., bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer tipo, pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive em fundações, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Apenas as empresas públicas e a sociedade de economia mista é que não precisam ter essa autorização na lei orçamentária. E eu estava consultando justamente a lei de diretrizes orçamentárias antes de vir para cá, porque a lei que eu tinha era a do ano anterior, e eu estava vendo que a lei atual repete a mesma norma que constava da lei anterior e tem lá a autorização a que se refere o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição. E a outra hipótese de nulidade é a do descumprimento do limite legal de despesa com inativo. Esse limite, eu sempre achei absurdo estabelecer um limite de despesa com inativo, porque eu não conseguia entender qual era a ideia, né? A Lei 9.717 de 98, ela estabeleceu um limite de 12%. Então eu pensava assim, e se ultrapassar os 12%, o que nós fazemos com os inativos? Damos umas cacetadas, matamos, alguma coisa tem que ser feita, porque como é que vai reduzir os 12%, né? Mas daí a lei foi alterada pela Lei 10.887 de 2004, que não previu mais esse limite, mas porque saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DIN 2238/5, que deu ao artigo 21, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa que fala do limite com inativo, deu uma interpretação conforme a Constituição, para que se entenda como limite legal o previsto em lei complementar. Tem que ser por lei complementar o limite. Eu ainda quero ver como é que vai ser fixado esse limite. Eu tenho uma grande curiosidade. O que eu saiba, essa lei complementar ainda não existe. É tipo de lei assim, que ninguém sabe como, o que pôr na lei, e a lei nunca sai, como mais ou menos a lei de greve do servidor público, né? Nunca saiu porque ninguém sabe como disciplinar a greve do servidor. Com relação a quem é competente para fazer a verificação dos limites, a lei não diz. O artigo, a gente pode presumir que, como a administração pública sofre controle pelo legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e que existe um controle interno da administração pública, fiscalização financeira e orçamentária em todos os órgãos da administração pública, que são esses os órgãos que fazem o controle, a verificação do limite de despesa. Mas esse mesmo dispositivo, o artigo 22, ele estabelece que se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedadas uma série de medidas por parte da administração pública. Então já está no 95%, já está quase lá no limite. Então se você está no 95%, o que você não pode fazer?
Você não pode fazer concessão de vantagem, reajuste ou adequação de remuneração, salvo se essa remuneração for decorrente de lei, por exemplo, você tem o adicional por tempo de serviço, você tem a sexta parte, você tem verbas que já estão previstas em lei que você vai recebendo periodicamente. Isso tem que continuar recebendo. O que não pode é a lei instituir novas vantagens, além daquelas que já existem. Também tem que pagar as decorrentes de sentença judicial, porque não teria como descumprir a sentença judicial. Também os aumentos decorrentes de contrato, aqui eu acho que não está se referindo ao contrato celebrado com o servidor seletista, porque o servidor seletista também está sujeito à remuneração fixada por lei. Eu acho que talvez aqui esse contrato seja exatamente o contrato de terceirização de mão de obra. E também é possível, aí não fica alcançada pela proibição, a revisão, o reajuste salarial previsto anualmente para todos os servidores pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição, e que na realidade dificilmente ocorre, não é? Mas se houver, quando haja essa revisão anual, que tem que ser pelo mesmo índice, na mesma data para todos os servidores, esta revisão pode ser feita, mesmo que o limite já esteja nos 95%. A administração pública também não pode criar cargos, empregos, funções, alterar a estrutura de carreira, nomear, contratar servidores, enfim, ela não pode fazer novas despesas que, se ela já está no limite dos 95%. Falta um pouquinho só de tempo para concluir. Eu queria comentar a questão de como fazer para reduzir o limite se o ente federativo estiver acima do limite. Isso daí, a própria Constituição Federal veio com a norma, que praticamente foi repetida na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o que acontece é o seguinte: a primeira medida é a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Não significa necessariamente que tem que ser extintos os cargos, mas tem que reduzir as despesas. Você pode talvez ter que reduzir o número de servidores ocupantes de cargos em comissão. A segunda medida é a exoneração de servidores não estáveis. E a terceira medida, daí iria ser a exoneração de servidores estáveis. E aqui com uma série de restrições, porque justamente pelo fato de servidor estável ter a garantia de permanência do serviço, a última medida que vai ser adotada é a exoneração de servidores estáveis, mas aí, mediante pagamento de uma indenização correspondente a 1 mês de vencimento por cada ano de serviço que o servidor já tenha completado, e também essa medida tem que ser precedida de um ato normativo que especifique quais os cargos, quais as funções que vão ser atingidas, para evitar que haja aí um tratamento discriminatório, que haja desvio de poder ou inspiração política. Tem que haver um ato normativo disciplinando. Não sei se já chegou a ser algum servidor estável, se já chegou a ser exonerado com base nesse dispositivo. Eu não tenho conhecimento. Até porque na esfera federal acho que não se ultrapassou o limite. Tenho a impressão que aqui no estado de São Paulo também não, a menos que haja estados e municípios aí que estejam livremente e sem qualquer controle, eu não conheço hipótese. Mas eu falei que com a emenda 19 foi prevista uma sanção para o descumprimento do limite de despesa com pessoal, que é justamente o Estado ou município deixar de receber transferências voluntárias da União. Evidente que para a União não tem sanção nenhuma,
porque as transferências voluntárias são feitas da União para estados e municípios. Para a União não tem sanções. Mas a lei foi um pouco além daquilo que está na Constituição e previu outras sanções no artigo 25, e eu acho que elas são de constitucionalidade bem duvidosa. Uma é não obter garantia direta ou indireta de outro ente, não contratar operações de crédito, porque eu acho que isso daqui fere a autonomia dos estados e municípios. Não teria que a União, por meio de lei federal, estabelecer esse tipo de norma, até porque quem estabelece os limites de despesa, de gasto, quem tem que autorizar a prestação de garantias, tudo não é a União. Isso daí é competência dos senados. Então, eu acho que isso sim precisaria ser repensado. Eu acho que o impedimento de transferências voluntárias já é punição suficiente. Eu estou terminando aqui, acredito que rigorosamente dentro do meu, do meu tempo, e haveria outras coisas para falar, alguns comentários, mas eu acho que o que era mais importante foi dito, e agradeço aí a atenção de todos, e mais uma vez agradeço ao convite feito pela Irene. Agradecemos a rica exposição da nossa palestrante.